Números capítulo 4, versículo 14. E sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo e lhe colocarão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incensário aromático, e contínua oferta de manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério a seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no serviço para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles de texugo que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandamento ou mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson e de todo aquele que ministrava na tenda da congregação,
os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor, e os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas gerações e segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada um segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. A separação dos contaminados, capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o leproso, a todo o que padece de fluxo e a todos os imundos, por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis para que não contaminem os seus arraiais no meio dos que eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma é culpada, e confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição segundo a soma total. Lhe acrescentará a quinta parte e dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, não sendo apanhada no ato, o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é a oferta de manjares por ciúmes, a oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. A oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares por ciúme, porá sobre as suas mãos. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoastes, serás livres. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, algum homem fora de seu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com conjuração da maldição, e dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor
decair a sua coxa e inchar o teu ventre, e esta casa amaldiçoante entre as tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher. Assim a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjares da oferta memorativa e sobre o altar e o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, o seu ventre se inchará, a sua coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do povo. E se a mulher não tivesse contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O voto do Nazireu. Número 6. O voto do Nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher tiver separado fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem uvas frescas, nem passas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se preparou o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, a porá na tenda da sua congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias de seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias de seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos sem fermento, bolos de flor de farinha com azeite amassados e coscorões sem fermento, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos sem fermento. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento do cesto e o coscorão
sem fermento, e os porás na mão do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta, o movimento e com a espádua da oferta alcançada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além de suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Oferta dos príncipes, capítulo 7. Aí aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou com todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, com 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto ao seu cargo estava o santuário, e o levaram nos ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata e 70 siclos, segundo os siclos dos seus santuários, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os siclos do seu santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, que esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedur.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedur. No 5º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Emiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Emiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo de santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o seu príncipe dos filhos de Azer, Pegadiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã.
No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filha de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel. No dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 70 ou 60, os cordeiros de 1 ano 60. Essa foi a consagração do altar depois de que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim com ele falava. As lamparinas do candeeiro. Capítulo 8 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhes: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente o candeeiro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candeeiro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores. Era ele de ouro batido conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele o fez, o candeeiro. A purificação dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre ele a água da expiação, sobre toda a sua carne farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, então os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás por oferta movida, os oferecerás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que a terra do Egito feri, a todo primogênito o santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o
Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda. Mas o ministério não exercerão, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres.